após a realização da prova, são divulgados os critérios que orientam a avaliação da prova discursiva. Então, a sua prova discursiva ela foi avaliada utilizando que critérios, né? Esses critérios são importantes para quem almeja entrar com recurso, né? Porque o seu recurso ele vai estar em cima desses critérios. Então, vejam só, nós temos adequação ao tema, abordar o tema em foco, língua portuguesa no ensino fundamental e aprendizagem na produção textual. Pronto, nós temos aqui o tema. Adequação ao gênero. Revelar de modo facilmente depreensível a intenção comunicativa determinada, que seria qual? Assumir um posicionamento em relação aos desafios do professor de língua portuguesa no ensino da produção de texto no ensino fundamental. Apresentar argumentos consistentes. O que seria um argumento consistente? É você trazer o seu ponto de vista, né? E, em cima desse ponto de vista, citar alguma voz de autoridade, né, que se relacione com o que você está defendendo. Porque, às vezes, pessoal, o candidato cita uma voz de autoridade e não relaciona essa citação com o que você está defendendo, ou mesmo uma citação que não relaciona, não diz respeito ao que você está desenvolvendo. Simplesmente citou alguém, né? Então, não é um argumento consistente. Okay? Não é um argumento consistente. Estratégias de convencimento, os quais atendam à intenção comunicativa. Intenção comunicativa que diz respeito justamente a você defender um ponto de vista, né? Convencer o seu leitor de que aquele seu ponto de vista deve ser aceito, né? Então, nós temos manter ao longo do texto de modo facilmente depreensível a orientação argumentativa eleita, né? Então, se você tem um ponto de vista, vai defender utilizando-se de argumentos, né? Pode ser uma construção argumentativa que envolve diversos fatores, né? Então, você pode dizer, por exemplo, né, que no caso específico desses desafios do professor de língua portuguesa no ensino da produção de texto do ensino fundamental, seja a grande resistência dos jovens, né, em atividades de leitura, por exemplo, né? Eles não querem ler, não gostam de ler, e isso é um grande desafio para o professor, né? Agora, por quê? Por que é um grande desafio, né? O que estaria ocasionando isso? Aí você vai utilizar argumentos, né? Você pode trazer a própria prática do professor como um elemento que pode desmotivar, né, a aprendizagem dos alunos, né, o interesse dos alunos. Professores que estão aí há 30 anos em sala de aula com a mesma prática, né? A gente sabe que a realidade de 30 anos atrás é bem diferente de hoje, né? A gente hoje tem um público diferente nas escolas, né? Um público que antes não estava nas escolas. Isso se acentuou muito na década de 90, quando a gente vai ter a universalização da educação básica, né? Então nós vamos ter uma realidade antes ausente da escola, cada vez mais presente agora, né? Isso se reflete em variantes linguísticas que não estavam na escola, se reflete variantes desprestigiadas, né? Variantes que não são prestigiadas socialmente, né? Daí vem aquela ideia de que os jovens de hoje estão sabendo cada vez menos língua portuguesa, que o jovem da escola de 30 anos escrevia melhor do que o de hoje, enfim, né? Mas, na verdade, o jovem de 30 anos que estava na escola, ou o jovem de 40, 50 anos que estava na escola, não é o mesmo jovem de hoje, né? O jovem de 50 anos atrás, né, muitas vezes esse jovem ele vinha de uma classe social muito mais elevada do que o jovem que está presente hoje, principalmente em escolas públicas localizadas em regiões marginais, né? Ou seja, as margens da sociedade, né? Como se fossem quase que excluídos da sociedade. Então a gente tem uma realidade diferente. Consequentemente, é necessário haver, né, uma reflexão do professor, né, para uma mudança de postura, né? Obviamente, né, isso não se reduz, né, a proposta, né, aí já viria no universo aqui da proposta de intervenção, né? Isso não se reduz a uma mudança do professor, né? Da postura do professor, a necessidade de atualização do professor, de uma formação contínua, de uma formação continuada. Isso também se reflete em uma mudança de
todos aqueles que estão envolvidos nisso, né? Mudança na infraestrutura da escola, mudança em documentos prescritivos, mudanças em políticas governamentais, né? Obviamente, né? Dependendo do ponto de vista utilizado e dos interesses que estão sendo defendidos, né? A gente vai ter um foco maior no professor, né? Principalmente quando a gente considera uma perspectiva neoliberal, né? Com reportagens sendo veiculadas de professores que viajam quilômetros de barco para dar aulas em escolas bem distantes, em escolas sem luz, escolas em situação bastante precária, professores que mesmo com salários atrasados estão lá batalhando, lecionando, dando sangue mesmo para educar as crianças, né? A gente vê muito isso nessas reportagens, né? Mostrando isso. Então, professor, se você não faz isso, você é um mau professor, né? Em outras palavras, seria isso, né? Era como se fosse a mensagem que está sendo veiculada, né? Então, dependendo do ponto de vista, dos interesses que estão sendo defendidos, a gente vai ter um foco maior no professor, né? Como o responsável por isso, né? E a gente sabe que não é, né? Não se reduz ao professor, né? Algo muito mais amplo, né? Enfim, isso aqui já é uma outra história, né? Cabe uma outra discussão. Discussão essa que também a gente já teve análise aqui de outras obras, né? Obras, muitas delas relacionadas mais ao universo pedagógico, né? Educacional, mas que são importantes para nós, né? Para a gente conhecer essa realidade educacional, né? Quando a gente, falando novamente, quando a gente estuda um pouco, né? Os textos de outras áreas, a gente passa a compreender melhor a nossa prática, compreender melhor os porquês, né, da nossa prática, alguns fenômenos que a gente identifica e não sabe o porquê disso, né, a gente acaba encontrando essas respostas em outras áreas, né? Então é muito importante a gente não viver nessa caixinha, né, que é o conhecimento estrutural da língua, da estrutura da língua, tá bom? A gente vai ter também aqui, atender às configurações estilístico-composicionais mais frequentes do gênero, elementos paratextuais, como título, né? Então é importante que o seu título tenha uma relação com o seu texto, né? Aparentemente o título pode ser um título que não tenha relação, mas muitas pessoas trazem um título bem chamativo, né? Títulos bem interessantes, porque a perspectiva do artigo de opinião é essa também, é chamar a atenção do seu leitor para ler o seu texto. E essa chamada de atenção, ela pode ser feita pelo título, né? Na verdade, ela é feita pelo título, né? Então você pode trazer um título bem polêmico, né? Bem polêmico, desde que no desenvolvimento do seu texto você faça referência a esse título, né? Pode ser até de forma implícita, né? Não precisa ser de forma clara, né? Mas que ao escrever seu texto, né, indiretamente você faça referência ao título, que não seja um título meramente jogado ali para chamar atenção, tá bom? Então pode ser um título que chame atenção, né? Essa é uma característica também do artigo de opinião, né? Constituição da autoria, revelar-se na construção do texto, não leve a pé da letra isso, né? Constituição da autoria, não. Se eu devo constituir minha autoria, então eu devo escrever aqui, não tem nada a ver com isso, né? Não é você pôr o seu nome lá. Revelar-se na construção do texto como sujeito autor que não apenas defende sua proposta, seu posicionamento, como tenta convencer o interlocutor, né? Então, a utilização de argumentos, a utilização dessas vozes de autoridade, né? Dão a entender que aquilo que você está falando é algo que tem um embasamento, né? É algo muito forte, né? E como tal deve ser aceito, né? Então, é você saber persuadir, né, as pessoas, né, com seus argumentos, né? A gente vê muito isso na política, na televisão, né? Pessoas utilizando-se dessas técnicas, né? Técnicas como, por exemplo, olhar no olho da pessoa, falando, né, sem gaguejar, sendo objetiva, né? Isso transmite uma segurança muito grande, né? Pode até ser a maior mentira do mundo que a pessoa está contando naquele momento, mas simplesmente o elemento gestual, né, também é uma estratégia persuasiva, ok?
Nós também temos adequação à modalidade de escrita padrão, né? Então, usar de modo excelente os recursos linguísticos, né? Então, a pessoa que vai avaliar, né, ela vê usar de modo excelente o que é? É cometer no máximo 2 equívocos, um equívoco, né? Se cometeu mais do que isso, já não é caracterizado como modo excelente, né? Utilizou muito bem os recursos linguísticos, né? Aí já tem uma redução na pontuação, né? Aí nós temos os âmbitos ortográfico, morfológico, sintático, semântico, né? Aqui diz respeito aos elementos microtextuais do seu texto, né? Acentuação, pontuação, tá ok? Então, para cada elemento desse, pessoal, adequação à modalidade de escrita padrão, adequação ao tema, adequação ao gênero, a gente vai encontrando uma pontuação específica, né? Aí a gente vai somando os pontos até gerar lá o seu 10, né? Nessa produção. Controle da coesão e da coerência, né? Que são os aspectos de textualidade, né? Utilizar-se de modo excelente, dos mecanismos coesivos. Aí a gente encontra os organizadores e marcadores textuais. Aqui a gente vai ver a utilização das conjunções, se elas estão devidamente empregadas, a questão também da ligação entre os parágrafos, né? É legal quando você faz uma ligação de uma ideia que você desenvolveu no segundo parágrafo e você retoma no terceiro, né? Como visto anteriormente, né? Ou como já dito, enfim, né? Dando a entender de que aquele seu texto está muito bem conectado, ok? Aí a gente tem construir de modo excelente os parágrafos como unidades funcionais do texto e os períodos como unidades estruturais determinadas pelas convenções da tradição gramatical, né? Porque às vezes a pessoa escreve um parágrafo com 15 linhas, né? E você percebe muito bem que naquelas 15 linhas desse único parágrafo, um monobloco, né? A gente poderia desmembrar este parágrafo em 3 parágrafos, né? Não porque ele esteja grande, mas sim porque dentro daquelas 15 linhas nós temos uma ideia núcleo, né? Então, não é legal em um mesmo parágrafo a gente ter mais de uma ideia, né? Se você muda uma ideia núcleo, que a gente chama de ideia núcleo, o ideal é que você mude de parágrafo, né? Comece um outro parágrafo, tá ok? Então, a gente tem que ter muita atenção com isso, né? Para a gente, em um mesmo parágrafo, não trazer várias ideias. E isso diz respeito exatamente a esse controle da coesão e da coerência. Então, a nota 0, né, em algumas condições como a gente já viu, não abordar o tema, não manifestar intenção comunicativa, não manifestar um ponto de vista nem argumentos que o sustentem, né? Então, se você não trouxe nenhum ponto de vista nem argumento, então descaracteriza o artigo de opinião, né? Logo, você não escreveu aquilo que estava sendo pedido, não utilizou o gênero textual pedido, né? Texto redigido com até 14 linhas, então o mínimo aqui era de 15, né? Você não poderia escrever com 14, se fosse 14 já era 0. Compor o texto recorrendo exclusivamente à cópia de fragmentos da coletânea. Pode ser que nas questões objetivas você encontre textos, né, referentes ao que está sendo pedido na prova discursiva, até porque na prova objetiva você se depara com textos, né? Geralmente são textos que se relacionam ao ensino de língua, a importância da literatura, né? A gente pode encontrar referências também ao uso das tecnologias digitais, ao que está muito na moda, multimodalidade, né? Então, se você traz cópias desse texto, né, e transcreve lá para a sua produção, né, você vai perdendo pontos, né? Vai perdendo pontos importantes. No caso do item 6, é compor o texto recorrendo exclusivamente. Então, se for um texto composto apenas por fragmentos, né, dessa coletânea, né, do caderno de provas, você também vai levar um 0, né? E finalmente revelar uma total falta de controle da modalidade escrita em seus diversos aspectos, né? O ideal é que a gente não encontre isso, né? Porque a gente está aqui partindo do pressuposto, né, de que aqueles que estão fazendo esse exame, né, estão se candidatando a uma vaga no Profiletras, são pessoas formadas em letras, né, professores, né, que fazem parte aí do quadro permanente de professores
da educação, né? do ensino público, no caso, né? Pelo menos o edital de 2013 nos trazia isso, né? E eu acredito que isso seja uma regra também para outros mestrados, né? Que isso seja recorrente, né? Eu acredito também que a ideia é o governo investir cada vez mais em mestrados profissionais, né? Se a perspectiva é investir em mestrado, né? Mestrado profissional do que no mestrado acadêmico. Acredito que o mestrado acadêmico ele seja mais caro para o governo manter do que o mestrado profissional, né? O mestrado profissional ele tem uma perspectiva de uma aplicabilidade maior, né? Uma vez que parte do pressuposto que a pessoa já está trabalhando, né? E no caso do Profiletras, o produto final do curso, né? Ele deve se refletir em algo que seja aplicável na sala de aula, é como se fosse algo mais prático, né? Se comparado ao universo do mestrado acadêmico. Não que no mestrado acadêmico a gente também não possa fazer pesquisas voltadas para um aspecto mais prático, né? Claro que sim, mas não há como negar que os mestrados profissionais, como Profiletras, Profmate, Profbio, Profhistória, Prof. Sócio, enfim, né? Eles têm uma perspectiva mais voltada para o ensino, ok? Para o ensino. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa primeira aula, né? Referente às análises que a gente começa a fazer de todas as provas de produção textual do Profiletras. Iniciamos com o exame de 2013, né? E vamos até o exame de 2018, tá bom? Analisando aspectos do edital, aspectos relacionados aos critérios utilizados na correção da produção textual e, obviamente, analisando a própria produção textual, né? O tema, discutindo rapidamente sobre o tema e sugerindo algumas obras para leitura, tá bom? Então, no mais é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.